Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Gilmar e estamos com mais um vídeo aqui das nossas aulas de Físico-Química. Hoje discutiremos um novo tema. Falaremos agora sobre a concentração das soluções. Então acompanha comigo aqui no quadro. Então veja só, primeiro vamos só retomar aqui aqueles conceitos que nós vimos nos vídeos anteriores. Se você não viu, vai lá dar uma conferida no vídeo que nós falamos sobre solubilidade, em que nós introduzimos o conceito de dispersões e dentro dessa classificação das dispersões nós vimos as soluções verdadeiras. Agora, nós vamos falar especificamente das soluções verdadeiras e esses conceitos e as concentrações falam ou tratam desse tipo de mistura, ok? Das soluções verdadeiras. Dessa forma, o termo concentração, né, o que ele nos remete? Qual é a ideia que ele passa para a gente? Que a concentração é a relação entre a quantidade de soluto, ok? Quantidade de soluto e a quantidade de solvente, mas também pode ser a quantidade de solução, ok? Eu posso estar fazendo uma relação entre soluto com solvente e entre soluto e solução, que é a junção do soluto mais o solvente, ok? As nossas fórmulas que serão trabalhadas aqui, elas têm que seguir um padrão, certo? Lógico, para que seja reconhecido por qualquer um que esteja trabalhando aqui com a química. Então, para nós, as grandezas físicas como massa, volume, número de mol, fração molar, todas essas coisas que nós vamos estudar e vamos utilizar, elas podem estar se referindo ao soluto, podem estar se referindo ao solvente ou então à solução. Para que a gente não confunda as variáveis que representam essas grandezas, nós vamos estabelecer o seguinte padrão. O índice 1 ele vai ser obrigatoriamente utilizado nas representações do soluto, ok? Massa do soluto, volume do soluto, se for um líquido, e a número de mol do soluto e assim por diante. O índice 2, se eu tiver uma mistura de dois componentes, soluto e solvente, então o índice 2 vai ser relativo ao solvente, tá? Então é a massa do solvente, volume do solvente e assim por diante. E se eu tiver, por exemplo, 3 componentes, 2 solutos e, logicamente, um solvente, então o índice 2 ele vai ser transferido para o segundo soluto e o solvente vai receber o índice 3. E assim sucessivamente, à medida que eu tiver sistemas com a quantidade maior de solutos dispersos ali na solução. E quando eu quero falar da solução, ok, da mistura, então eu vou falar de uma representação sem o índice, ok? Sem o índice. Ou seja, se nós fôssemos falar aqui da massa, M1 seria a massa do soluto, M2 seria a massa do solvente e o M seria a massa da solução. Assim valeria para o volume do soluto, volume do solvente e volume da solução. E eu utilizaria essa mesma referência para qualquer grandeza que eu queira representar soluto, solvente e solução, ok? Entendido isso, agora nós vamos partir para a nossa primeira relação entre soluto e solvente. Eu vou limpar aqui o quadro e você acompanha comigo. Muito bem, meus queridos. Então, acompanha comigo aqui, ó. A concentração comum, certo? Ela é representada aqui pela relação entre a massa do soluto, chamada aqui de M1, ok? M1, e o volume de quem? Da solução, ok? O volume da solução. E a unidade de medida disso aqui, a massa vai ser em gramas e o volume tem que ser em litros. Então, eu terei aí uma relação chamada de concentração comum, que ela é medida em gramas por litro. Bom, a fórmula é essa, C é igual a M1 sobre V, e nós podemos trabalhar três relações básicas, digamos assim, nessa fórmula. Eu posso calcular a concentração da solução, eu posso, a partir de uma concentração conhecida, determinar a massa do soluto ali existente, ou então, a partir de uma solução de concentração conhecida, eu posso também determinar o volume da solução que contém uma certa massa conhecida. Como é que funciona isso? Então, para que isso fique bem claro, nós vamos resolver algumas questõezinhas aí que caíram em vestibulares já há algum tempo, que tratam justamente disso. Acompanha comigo aí no quadro.
Essa questão que caiu na Mackenzie de São Paulo. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Trazendo para cá as informações da nossa questão, quer saber o valor de C em gramas por litro, ok? Bom, logicamente, se uma questão te pede algo em termos de concentração comum, concentração em gramas por litro, já vem a ideia da fórmula C igual a M1 sobre V, ok? C é igual a M1 sobre V. Ora, a massa já está na unidade correta, 4 gramas. No entanto, o volume ele não está naquele padrão esperado que é o litro. O que acontece aqui? É bem interessante que você precisa lembrar que cada 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Portanto, o volume de 50 centímetros cúbicos é o mesmo que 50 ml, ok? Agora, você precisa transformar esses ml em litros, ok? E aí, como é que faz isso? Uma conversão direta é você pegar esse volume e dividir por 1000, ok? Vamos dividir o cara por 1000 e a resposta vai sair justamente em litros, porque você tem 1000 ml para cada litro, ok? 1000 ml para cada litro, e aí esse ml corta ml e você vai ter 0,050 litros, ok? 0,050 litros, que seria a nossa resposta aqui da conversão do volume. Agora que eu tenho o volume convertido em litros, a unidade de massa na unidade correta, que é o grama, eu posso usar diretamente a fórmula. C é igual a M1, que é quanto? 4 dividido por 0,05 ou 0,50, se você preferir aí fazer usar aquela casa decimal, mas ela não vai influenciar muito, tá bom? A gente pode tirar aqui para facilitar o seu raciocínio, ó, 0,05. Bom, agora que você tem isso aqui, você vai efetuar a continha, ok? Ver quanto é que vai dar. Professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Você pode fazer uma coisa bem simples, ó. Se você fosse igualar as casas decimais, 0,00, você teria 4,00 e aqui 0,05. Na sequência, você poderia escrever os números sem as casas decimais. E aí você teria aqui uma continha básica, né? 400 por 5. 40 dividido por 5 vai dar 8. Baixa o zero. E aí a resposta seria 80 gramas por litro. Seria aí a resposta, ok? Da concentração. Você teria aí um valor de uma concentração de 80 gramas por litro. E aí você poderia, logicamente, responder aí a pergunta que foi feita, né? Qual seria a concentração da solução que teve 4 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água? Resposta 80 gramas por litro, letra E. Bem tranquilo aí a utilização dessa primeira fórmula, né? Uma aplicação direta. Mas a gente pode também pensar numa outra configuração. Em vez de pedir a concentração, eu posso perguntar sobre o valor da massa ou sobre o valor do volume. Acompanha comigo aí a próxima questão. Então, olha só. Calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração 50 gramas por litro. Trazendo aqui para o quadro as informações da questão, ele já me informa aqui a concentração da solução, né? Ele diz que a concentração desejada é uma concentração de 50 gramas por litro. Mas eu quero saber quanto em gramas, né? Quanto em gramas eu vou precisar pesar para poder chegar a esse valor. De tal forma que o volume da minha solução seja 150 ml. É sempre importante a análise dos dados da questão para saber se todas as informações estão em conformidade. A massa precisa estar em gramas, o volume precisa estar em litros. Só que eu observo o detalhe aqui, ó. Eu tenho o volume em ml. Tá? Nós vimos na questão anterior que se eu quero transformar ml em litros, o que eu faço? Eu faço apenas uma divisãozinha aqui por 1000, ó, ml, sabendo que existem 1000 ml para cada
parte 1 litro, ok? Esse ml corta o ml, e aí você vai ter 150 dividido aqui por 1000, que vai ser 0,15, ok? 0,15, resposta aqui em litros. Com isso, eu tenho aqui a conversão do volume para litros. Agora que eu tenho as unidades, as grandezas nas unidades corretas, adequadas, eu posso voltar para aquela velha formulazinha, ó. Concentração comum é o quê? É a massa do soluto sobre o volume da solução. Bom, você pode aqui jogar as informações direto na fórmula, né? Seria o mais conveniente. Quanto é a concentração? 50, ok? 50 gramas. Qual é a massa do soluto? É o que eu quero descobrir. Qual é o volume da solução? Nós vimos lá que é 0,15 litros, ok? 0,15 litros. Bom, aqui você tem basicamente uma regra de 3 simples, em que você pode botar o número 1 aqui no denominador, só para facilitar o raciocínio, aplicar a produto dos meios pelos extremos, e aí você terá M1 igual a 50 vezes 0,15, tá ok? Bom, aqui, para você fazer a continha rápido, né, digamos assim, você pode ignorar esse zero e ignorar aqui as casas decimais e escrever o seguinte, ó, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, e 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7, dá 75. Devolve aqui o zero do 50 e devolve as duas casas decimais. E aí você vai ter o quê? Que M1 igual a 7,5 gramas. Então eu encontrei a resposta à minha pergunta. Qual é a massa de ácido nítrico necessária para preparar aquela solução de concentração 50 gramas por litro, de tal forma que o volume seja ali 150 ml? Resposta, 7,5 gramas. Então, a gente tem que fechar aqui, não tem opção de resposta, né? Não é uma questão de múltipla escolha, mas a resposta é essa daqui, para essa nossa questãozinha. Então, veja só, que aqui eu já explorei dois aspectos da nossa fórmula. A primeira foi a aplicação direta, em que eu calculei a concentração da solução, usando a fórmula C igual a M1 sobre V. E um segundo momento, que é esse, eu estou aqui calculando a massa da solução dissolvida em um certo volume que eu pré-defini ali e eu já quero uma concentração específica. Então, eu quero preparar 150 ml, quero a concentração de 50 gramas por litro. Qual é a massa que eu preciso preparar, ou pesar no caso, e aí eu cheguei a essa resposta. Bom, acompanhe comigo aí mais uma questãozinha para a gente finalizar aqui o entendimento dessa fórmula. Veja só essa questão que caiu na UCB do Distrito Federal. Um frasco de 1 litro apresenta o seguinte rótulo. Aí tem um rótulozinho NaOH, que é a fórmula química do hidróxido de sódio. O C representa a concentração em gramas por litro, ou seja, a concentração comum, que é de 20 gramas por litro. E esse M maiúsculo está representando a massa molar do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. Se a massa do hidróxido de sódio dissolvida for de 8 gramas, o volume dessa solução será de quanto? Ok? Bom, veja que aí a questão ela me pede o volume da solução que contém 8 gramas desse sal, né? Na verdade, de sal não, gente, desse hidróxido dissolvido, ok? Ela é uma base, o hidróxido de sódio. Então, que contém a massa desse hidróxido dissolvido. Ora, veja que o rótulo ele te oferece muitas informações. Ele te oferece a fórmula química, a concentração e a massa molar ali, que ele diz que é em gramas por mol. No entanto, para que eu calcule a concentração comum, eu só preciso basicamente de duas coisas. A massa e o volume, ok? A massa e o volume. No caso, como eu quero calcular o volume, ele me dá a concentração. Então, eu vou aplicar diretamente a fórmula C, M1 sobre V. Ele já me diz a concentração, que é 20 gramas por litro, ok? Então, eu posso jogar aqui, ó, 20 é igual. A massa que eu quero que esteja dissolvido é 8 gramas sobre um volume V1, que V, na verdade, né? Volume V da solução que eu quero calcular. Ora, aqui você usa a lógica, né? Pode ser uma regra de produto dos meios pelos extremos, 20 vezes V dá 20V, igual a 1 vezes 8 dá 8.
Portanto, quem é o volume? 8 dividido por 20. Ok? 8 dividido por 20. Bom, professor, e aí? Você pode simplificar por 2. E aí fica 4 dividido por 10, que dá 0,4 litros. Ok? 0,4 litros. Ficaria bem fácil de você calcular. Ora, o 0,4 litros é a resposta em litros. Se nós voltarmos na questão, ok? Fechando aqui na questão, veja que ele dá opções. 8 litros não é a resposta. 4 litros também não é a resposta. 200 ml não é a resposta. 400 ml ou 800 ml. Bom, se você tem dúvida, como tem algumas respostas em ml, bastaria você fazer o quê? Professor, e aí? Eu sei que se eu tenho ml, eu divido por 1000, eu chego em litro. A lógica é que se eu multiplicar os litros por 4 por 1000, eu vou chegar à resposta em ml. Logo, o meu volume ele seria 0,4 vezes 1000, que vai dar 400 ml, tá? Já que eu tenho ali opções em ml. Nenhuma das opções em litro foi igual a 0,4. Então, não era a resposta dada em litros. E aí eu volto para a questão. Será que tem alguma coisa em ml desse tipo? É isso? E aí eu vejo lá na letra D de dado que a resposta é 400 ml. É a resposta correta. Ok. Então, veja que essa última questãozinha foi bem interessante, porque nós utilizamos todo o potencial da fórmula. Na primeira, calculamos a concentração, depois a massa e, por fim, o volume. E aqui nós fizemos esse trabalho de converter o volume de ml ou centímetros cúbicos, como foi o primeiro caso, para litros. E nessa última eu precisei voltar ao processo, sair do litro para o ml para encontrar aqui a resposta correta. Ok, pessoal? Então a gente vai fechar o nosso vídeo por aqui, sobre essa formulazinha da concentração comum. No próximo vídeo vamos avançar falando de outras fórmulas que relacionam a concentração, ou no caso o soluto e o solvente, ou o soluto e a solução, que são as outras expressões de concentração. Te espero aí no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!